carreira é como uma jornada em que às vezes nós precisamos passar a tocha para que novos talentos brilhem. E é exatamente o que está acontecendo hoje no Café e Gestão. Se você está se perguntando como os desafios de uma nova função podem transformar a sua trajetória profissional, esse episódio vai te mostrar como as mudanças podem ser não só necessárias, mas também uma oportunidade para novos horizontes. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o Café e Gestão. E hoje nós temos um episódio muito especial. Chegou o momento, provedor. À medida que nós vamos evoluindo nas nossas carreiras e nós conquistamos novas funções, chegam novos desafios, vem a necessidade de delegarmos e às vezes isso significa até mesmo entregar projetos pelos quais a gente tem muito carinho. E é exatamente o que eu estou fazendo hoje com o Café e Gestão. Esse programa tem sido a minha paixão por muitos anos, um projeto que cresceu ao longo do tempo e que por isso torna esse momento um momento muito importante e especial. Chegou o momento de passar o bastão e confiar em novas mãos com a certeza que vão inspirar e gerar insights para todos vocês. É a hora de novos ventos, novos olhares e que muitas conquistas pela frente. Esse episódio é um momento de transição. Eu vou passar o bastão para a Larissa, nossa futura apresentadora. E para isso, esse episódio nós vamos conversar sobre carreiras, porque nada melhor de falar dessa transição do que falar de carreira. Como elas mudam ao longo do tempo, como as pessoas estão se adaptando e, é claro, como as oportunidades surgem nessas novas fases. Larissa, como é para você assumir o microfone do Café e Gestão? Conta para nós. Jéssica, a palavra que resume esse momento é entusiasmo. Muito bem. E agora, eu acho que é importante você contar para todo mundo quem que é a Larissa e por que a Larissa foi escolhida para estar aqui me substituindo. Eu me chamo Larissa, atualmente eu sou gestora das áreas de consultoria e implantação aqui na XC. Venho ao longo dos anos fazendo uma sucessão, né, de carreira. A Jéssica era minha gestora quando eu entrei aqui na XC, hoje ela é minha diretora e agora estou aqui também para fazer a sucessão de apresentadora do Café e Gestão. Mais uma coisa que eu deleguei para Larissa, né? A gente tem uma história de sucessão bem legal, porque eu contratei a Larissa, ensinei a consultoria e hoje ela está me substituindo. Então me substituiu como gestora e hoje também como apresentadora do café. E para a gente falar desse assunto de carreira, eu acho que isso tem tudo a ver com nós duas, né? Porque a gente tem as nossas carreiras conectadas e eu sei que você passou por muitos processos de transição de carreira. Então nada melhor para a gente fazer essa troca, também trazer esse tema. E nós vamos falar de um tema que ele é muito legal, porque a gente vive num momento de profissão, como de mercado de trabalho, que as pessoas elas não assumem mais um único papel na vida delas, né? Eu me formei em administração, mas eu não preciso viver toda a minha vida dentro de uma empresa ou trabalhando num único local. Eu posso transacionar como eu fiz na minha área, né? Eu trabalhei como consultora, como gestora, hoje sou diretora. Então, isso é uma transição e as pessoas hoje buscam muito isso. A gente vê inúmeros profissionais que estudaram para uma coisa e resolveram parar, fazer outra e ir para outras áreas diferentes, né? Eu conheço o caso de uma outra gestora aqui da XC, que trabalhava em banco e resolveu, após alguns anos, transacionar para a área de psicologia e hoje é gestora de RH. Então conta para nós, Larissa, o que você acha desse momento que a gente vive de transição de carreira? Eu acho incrível como isso está muito mais enraizado, Jéssica, muito mais normalizadas essas transições de carreira, né? E hoje, tanto as empresas quanto os profissionais, eles já conseguem perceber que é um processo, é natural, acontece, não é mais como era antigamente, que era um absurdo você trabalhar 10 anos numa empresa e querer seguir em outra área.
era muito visto como, nossa, você vai largar tudo que você investiu, tudo que você estudou para fazer outra coisa. E hoje não se tem mais esse olhar. Hoje, a qualquer momento, você ainda tem tempo para aprender algo novo, reiniciar, recomeçar. Mas como saber, Larissa, qual que é o momento de você mudar? Como que eu descubro? E eu não passei por esse processo de transição, porque eu iniciei na IXC, comecei a minha vida profissional na IXC e estou aqui há 12 anos, então eu não fiz nenhum processo de transição ao longo da vida, a não ser aqui dentro mesmo, dentro das funções, né? Mas então conta pra nós, assim, eu sei, te conheço, né? Sei que você fez muitas transições. Conta pra nós como é descobrir que é o momento de você mudar, de você começar uma nova trajetória, de ir para outra área. Não é um processo simples, não é do dia para a noite, não é fácil tomar essa decisão. Então, como você comentou, a minha graduação é em contabilidade. Por muitos anos na graduação e no início da minha trajetória profissional, eu imaginei que eu ia ser contadora pro resto da minha vida, até que eu entendi que existia um mundo pela frente, principalmente na área de tecnologia, né? E assim, o momento que eu parei para pensar, eu tô no lugar certo, né? Quando eu fiz 2 perguntas. A primeira, o que me motiva? Por que é que eu levanto todos os dias de manhã e eu venho trabalhar? E o que me faz querer aprender mais? Chegou um dia que eu parei, fiz essas 2 perguntas e percebi que não me motivava mais. Não porque era ruim onde eu trabalhava, enfim, mas a dinâmica, o que eu estava fazendo já não tinha aquele de, nossa, existe um desafio novo, eu quero isso pra mim. E eu também não tinha mais muita vontade de crescer, de aprender, estava confortável. Talvez se eu estivesse lá até hoje, eu estaria desempenhando um excelente papel. Mas pra mim, quem tá pensando numa transição, precisa fazer essas 2 perguntas e entender por que é que levanta de manhã cedo. Eu venho trabalhar por quê? Quando você consegue responder essas 2 perguntas ou chegar próximo da resposta, eu acredito que seja mais fácil você traçar um caminho e definir a rota que você quer seguir quanto carreira. Bacana. E como saber se você tá no caminho certo? Você teve, assim, nos seus processos de transição, como você identificou que você... Não, eu acertei, realmente é isso mesmo, eu vou seguir. Porque de nenhuma forma a gente tá querendo incentivar as pessoas a ficar pipocando ou de emprego, ou de carreira, né? De mudar a carreira. Quando a gente fala em carreira, não é só mudar de empresa ou mudar de um setor para outro. Não, a gente está falando em eu trabalhava com contabilidade e agora eu vou trabalhar com outra coisa. Eu trabalhava com banco, agora eu vou trabalhar com psicologia. Como é isso? Como eu sei se eu estou no caminho certo e eu continuo, ou se eu preciso ir reinventando? Durante a minha trajetória eu tive que me reinventar, né? A minha primeira tentativa de mudança para a área de tecnologia foi frustrada, até que eu entendi que eu precisava me entender, me encontrar, e quando eu tive a certeza, né, durante a minha trajetória aqui na IXC, o início eu ainda não tinha certeza se era o que eu queria, mas assim, aquilo foi genuíno para mim. O que eu fazia no dia a dia, o que eu faço hoje, passou a ser uma coisa que me brilhava os olhos, que ao encontro do que eu tenho como essência, que eu tenho vontade de fazer aquilo, eu percebo que eu transformo a vida das pessoas. Isso foi a minha virada de chave para entender, não, eu tô no caminho certo. Então eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa, tem que estar ao encontro dos valores dela, da essência dela. Do propósito que ela tem. Exatamente. Né? A minha trajetória foi um pouco diferente porque, como eu iniciei aqui, né, eu não tinha muitas expectativas relacionadas ao que eu queria ser como pessoa, como carreira, como profissional. Eu era muito nova, né? Então, eu construí isso ao longo da minha jornada. E uma coisa que eu acho muito bacana é que eu me apaixonei pelo que eu faço e eu aprendi a amar. Eu nunca me imaginei sendo gestora, fazendo a apresentação de um quadro como esse. Eu nunca me imaginei nesse local. Mas conforme eu fui fazendo, eu fui me apaixonando por isso, eu fui gostando, eu fui entendendo que eu era boa nisso e que eu podia investir. E eu acredito que, conhecendo tua trajetória, vem muito disso, né? Exato. De você também se permitir gostar daquilo. Você não vai, muitas vezes, amar tudo que você faz. Não existe isso, né? Eu amo tudo que eu faço todo o tempo do meu dia. Não, a gente vai ter coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta de fazer.
E eu sempre falo isso aqui dentro da empresa, para os meus gestores, para os meus líderes, que isso é muito comum. A gente não gosta de tudo que a gente faz, mas que a gente precisa ter um propósito, a gente precisa encontrar algo de bom naquilo que a gente quer e se entregar para aquela função, para aquele propósito que você encontrou. E não é só você olhar para uma função, para uma posição, para um cargo, é você ter aquilo como carreira. Eu lembro que eu falava muito para Larissa, ela pode confirmar, né? Quando ela entrou na consultoria, Larissa, você tem que levar a consultoria como uma carreira para você, não só como uma função, como uma transição, como um momento, mas algo que realmente vai ser para sua vida, que você vai aprender com isso. E faz muito parte disso, né? E você realmente entrar naquele papel. Exatamente. A tua fala resumiu o momento que eu entendi que eu estava no caminho certo, né? Então, tem que fazer sentido pra você, né? Tem uma frase muito clichê, né? Que faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar, enfim. Mas, no fundo, é realmente isso, né? Tem os momentos mais dolorosos, tem ossos do ofício, né? Mas tem que ser genuíno pra ti. E a partir do momento que você entende que é genuíno, aquilo vai fluindo de uma forma... Vai valer a pena. Exatamente. Muito bem. E você acha que as empresas, como as empresas veem isso? Será que elas estão prontas para esses profissionais que estão em momento de transição? Porque vamos pensar assim, né? Até então, e aí vamos ver se você concorda comigo, se tinha muito nas empresas aquela estigma de contratar alguém com experiência, né? De contratar uma pessoa com muita experiência. Mas nesse novo mercado de trabalho que a gente está vivendo, as pessoas não vão ter muita experiência porque elas podem estar reiniciando. E você pode ter sido um ótimo profissional na tua antiga carreira e está recomeçando a partir de agora. Você acha que as empresas estão prontas para isso, para esse momento que a gente vai viver? Na minha opinião, ainda não, né? Eu vejo que na tecnologia as empresas estão muito mais preparadas para esse viés, mas num contexto geral, e olhando também para os provedores, né? Olhando o contato que eu tenho no dia a dia, eles buscam sempre... Óbvio que às vezes a gente precisa de um profissional com mais experiência, né? Às vezes a gente quer fazer um nivelamento do time, mas eles não têm muita abertura para trazer profissionais que estão numa transição, porque às vezes esse profissional ele tá com uma faixa etária de idade um pouco mais alta e ainda se tem um preconceito em relação a esse ponto, né? Então eu não vejo ainda que nós temos um amadurecimento suficiente para abraçar esses profissionais que estão em transição. E os profissionais que estão em transição, estão prontos para enfrentar isso? Como construir uma carreira dinâmica, flexível e você se destacar no que você faz? Também não acredito que os profissionais estejam 100% prontos, né? Porque quando... Eu vou usar o exemplo da minha transição. Quando eu fiz a minha transição, eu tive que abdicar de, inclusive, questões financeiras. Porque eu entendi que era um passo atrás para mim dar 10 passos para frente no futuro, né? E nem todo mundo tem essa percepção, né? E outro ponto que, respondendo a tua pergunta de como se destacar, a gente tem que entender que esse processo de estudo e aprendizado, às vezes você vai passar por várias áreas. Eles vão servir para você se moldar como o profissional que você quer no futuro. E você precisa passar por eles e você precisa ser excelente no que você faz naquele momento. Então não é porque hoje eu sou consultora e no futuro eu quero ser diretora que eu vou deixar de viver aquele momento, entregar ao máximo o que eu tô passando. Então às vezes o pessoal olha só lá no futuro e esquece que eu tô aqui, eu tenho que ser o melhor no que eu faço hoje, até porque para mim alcançar um objetivo futuro eu tenho que ser excepcional aqui, senão eu não vou conseguir um novo desafio, um novo cargo, que seja, né? Então ainda também temos um caminho para percorrer pela frente nesse sentido. É uma jornada, o profissional precisa construir uma jornada e isso é importante. Você falou dos desafios, né? Conta pra nós, assim, quais foram os desafios mais marcantes que você enfrentou nesse processo? Até para deixar uma dica para as pessoas que estão passando por isso. Foram muitos desafios, né? A nossa vida é movida de desafios, mas é isso que nos move no dia a dia, né? Olhando para minha transição, principalmente de consultora para gestora, que é o meu papel hoje, eu elenco 2 principais desafios. O primeiro foi sair do operacional. Demorou um tempo para mim ter a virada de chave e entender que não é porque eu não atendi cliente o dia todo, que era meu papel naquele momento, que eu não era produtiva, né? O meu foco é outro, agora eu preciso olhar como um todo, né? Então esse é o primeiro aprendizado e é uma coisa que eu vejo muito nos provedores,
precisa sair do operacional e precisa olhar, o meu foco agora é esse. Talvez não tenha uma pessoa que vai fazer exatamente como você faz, porque não é você, né? E você precisa saber lidar com isso. E o segundo ponto é que quando eu assumi a gestão, o meu olhar era muito gerenciar processos, mas na verdade eu gerencio principalmente pessoas. Então o principal aprendizado que eu tive o gestor gerencia pessoas, os processos são um meio para as coisas acontecerem, né? E às vezes a gente, como gestão, acha que nós temos a resposta para tudo, mas a gente não precisa ter a resposta para tudo. Às vezes a gente precisa sentar, então ouvir o time é um aprendizado muito grande, a gente precisa sentar, entender eles que estão na ponta, entender os processos, as dores, as dificuldades, porque talvez eles abram a nossa mente para um mundo de decisões que a gente tomaria diferente. Muito bacana. Eu fiquei aqui divagando enquanto ela falava, né? E lembrando de também como que foi o meu processo de transição quando eu passei de consultora, porque eu também fui consultora para gestora. Eu acho que, como você falou, foi a mudança mais difícil para mim, pelo menos. Porque você sai do operacional e você tem que ir para um cargo de gestão onde o teu resultado ele não é tão palpável, né? Você tem que colher o resultado das pessoas. Então você não tem uma agenda tão certinha lá, você não tem o horário para fazer com o cliente. E é muito difícil enfrentar esse momento. Vem uma sensação de vazio por passar por isso. E uma coisa bem legal também que eu enfrentei foi o medo da transição. Eu tive muito medo. Quando eu deixei de ser consultora, eu pensava assim, e eu lembro que eu tive mentoria para me ajudar nesse processo, eu pensava assim, meu Deus, mas eu vou deixar de ser consultora? Porque eu falava para as pessoas, construam da consultoria a sua carreira, porque eu também construí. E aí eu lembro que eu falava para minha mentora assim, nossa, mas eu vou deixar de ser consultora, porque com o tempo eu vou perder o feeling, eu vou perder aquela habilidade, o processo, eu vou esquecer. E eu vou virar gestora, mas será que é gestora que eu quero ser? Será que é isso que eu quero fazer pro resto da vida? E a consultoria? Então eu lembro que na época nós construímos matriz junto com a mentoria, né? As matrizes de prioridades, para tentar me ajudar a me sentir parte e a entrar naquele mundo de gestão e conseguir deixar a consultoria para trás, porque eu me sentia presa à consultoria e eu não queria deixar de ser consultora. Para você também foi assim? Foi. Eu lembro um dia que você me questionou. Larissa, não parece que está sendo doloroso para você deixar os teus clientes, enfim. No dia a dia não parecia, mas por dentro, para mim aquilo foi um martírio. Primeiro porque a gente tem um apreço muito grande pelo cliente, né? Sim. Na consultoria a gente às vezes passa 2, 3 anos com o cliente ali. É da nossa família, a gente veste a camisa do provedor. E eu me sentia muito improdutiva justamente por isso, porque eu era acostumado com uma rotina ali de agenda com o cliente e eu tinha muito sentimento de que eu vou perder o feeling, como é que eu vou conseguir acompanhar o que as pessoas estão fazendo se eu não estou prestando consultoria? Sim. Então foi um desafio. Ainda existem alguns resquícios que a gente vai trabalhando no decorrer, né? Mas superei e consegui seguir e manter o foco no que eu precisava naquele momento, preciso até hoje, que é mais estratégia, olhar para o time, né? Sim, e tem uma frase, estou tentando lembrar a frase aqui, que diz assim que para tudo que você conquista, você tem que deixar algumas coisas para trás, né? Você tem que largar coisas, e é muito disso, e eu vejo hoje nas pessoas que a gente gerencia, que a gente lidera, que tem muitas pessoas que elas às vezes estão vendo aquela oportunidade, né? Não sei se você percebe isso também, mas elas ficam com medo de mudar de área, mudar as companhias, os colegas, e isso também impacta muito. Além de todo aquele medo, insegurança, a pessoa fica presa muitas vezes ao ambiente, porque gera uma mudança, você vai ter que conhecer novas pessoas, você vai ter que criar novos vínculos. Isso também é muito difícil e eu vejo que as pessoas sofrem muito com isso, eu vou deixar de estar aqui junto com os colegas que eu já conheço, com os amigos, e eu vou ter que reconstruir tudo de novo. Isso também é difícil, e principalmente em cargos de liderança e gestão, que quanto mais você sobe, mais sozinho você fica, né? Então, também é um processo que ele é importante, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é largar e que dicas você dá para as pessoas, assim,
que tem que largar aquele meio que você vive e ir para outro ambiente, reconstruir tudo isso de novo. Porque nós sabemos que nós somos seres humanos e a nossa tendência é viver em sociedade, a gente não consegue viver sozinho. Então tudo isso pesa na hora de decidir também, né? Exatamente. E qualquer mudança gera um desconforto na gente, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai mudar e não vai gerar esse desconforto. E a liderança, por muitas vezes, ela é solitária, né? E até a gente entender esse processo, que às vezes é você e você que tem que decidir, pensar, né? Mas assim, primeiro ponto que eu vejo que o ambiente corporativo ali da empresa precisa favorecer essa adaptação do gestor, ou não só no cargo de liderança, né? Mas no novo ambiente, porque você ser recepcionado num novo lugar, numa nova área, setor, e as pessoas que estão lá não te receberem da melhor forma, eu já vejo que é um ponto, né? E assim, a gente precisa se permitir, não é fácil. Eu falando aqui, né, parece uma coisa muito simples, né? Porque eu já vivi isso. Mas assim, se permita. Vai te tirar da zona de conforto, mas assim, eu até hoje não vivi nenhuma mudança positiva que não me tirou da zona de conforto. Então assim, se permita, você vai evoluir, né? E às vezes a gente não vai evoluir sentado lá na nossa cadeira esperando que as coisas aconteçam, né? Aquilo que você falou. Sim. E a gente tende a fazer isso, né? Uhum. Tende a buscar o comodismo, o conforto, e toda mudança, nem sempre a mudança vai dar certo. Às vezes você vai errar, e errar faz parte do processo. Também, como você falou, nem sempre ele é tranquilo, é doloroso também, vão ter momentos difíceis para enfrentar, é natural de todo o processo de mudança, né? Assim como gravar vídeo também não é fácil, convenhamos, né? Se você olhar, pesquisem aí os primeiros vídeos do Café e Gestão, era muito diferente. E eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação no início. E com o tempo eu fui aprendendo. Mas eu tive que me permitir entender que para melhorar, eu precisava começar. Hoje tá muito, né, na moda essa frase, mas que realmente é isso. No início eu tive que começar e com o tempo ir evoluindo. Como é para você a evolução da comunicação? Porque eu sei que uma coisa é a gente falar em treinamento, com o cliente, com a equipe. Outra é você estar em frente às câmeras, você ter pessoas ali te acompanhando para você fazer uma gravação. E eu sei que é um processo. E eu queria entender o que você sente disso. Assim. É um processo, né? Só quem tá aqui acompanhando essa gravação e outras que eu faço para entender, né? Mas a gente tem que ver o lado positivo disso. E se eu for colocar, assim, ter que elencar o que mais vai me desafiar no Café e Gestão, é esse ponto, né? A comunicação. É uma coisa que vai me tirar da zona de conforto. Para mim é muito tranquilo com o cliente, num treinamento interno, num treinamento presencial, que são coisas que eu já faço, em vídeos que eu gravo, né? A nível de marketing, enfim, porque são uma dinâmica diferente, mas aqui é outro mundo, né? Eu não tô acostumada com isso, então esse vai ser o meu principal desafio. Então eu vou, enfim, tentar de todas as formas atender a altura, né, que vocês têm hoje aqui, a companhia da Jéssica, mas a comunicação, e assim, eu vejo que, como você mesmo comentou, você evoluiu muito, mas a gente sempre tem, a comunicação é um desafio que acho que a gente leva pro resto da vida. E eu ia dizer, você vai tirar de letra e vai fazer muito melhor. E isso é o bacana de quando a gente delega, porque é entender que o meu momento passou para outra pessoa chegar e absorver, aprender e entregar conhecimento. Porque assim como eu acredito que eu estou aqui no Café e Gestão há uns 3 anos, até 4 anos eu acho já. Então, é um tempo que eu também, como apresentadora, como idealizadora do projeto, tenho que entender que talvez minha fase já passou para esse momento e que eu tô na hora de eu passar para outra pessoa. Talvez é a hora de virar a página para isso. Isso também faz parte da carreira, de você entender que esse momento, para mim, foi muito importante, porque o que o café ajudou a me desenvolver na comunicação, não tem assim, nem como mensurar, porque a gente realmente precisa começar a fazer para você ir se desenvolvendo. Então me ajudou muito, e agora tá na hora da Larissa iniciar esse projeto e também trazer a cara dela, as ideias, os insights, e eu quero que você conte para nós o que você pensa em entregar para o público que está nos assistindo. Jéssica, eu vou trazer muitos conteúdos para os nossos provedores,
baseado nas experiências, nas vivências. Então hoje, diretamente ou indiretamente, eu estou ligada com muitos dos nossos clientes, né? E tenho certeza que eu vou conseguir trazer muitos insights, muitas trocas de experiências, muitas vivências do dia a dia para agregar lá na ponta, né? Que é quem consome o nosso conteúdo. Vai ser incrível, já estou prevendo. E vou assistir todos, não vou perder nenhum. Mas antes de encerrar, eu tenho uma última pergunta. Por que você aceitou o desafio? O que te motivou a aceitar esse desafio? Eu acho que a pergunta certa, Jéssica, não é por quê ou o que ou o que me inspirou, é quem me inspirou. O motivo pelo qual eu aceitei o desafio é essa pessoa que está aqui do meu lado. Você que me acompanhou todo esse tempo me inspirou para estar aqui nesse dia de hoje. Ah, ela vai me fazer chorar no último episódio. Eu que agradeço você ter aceitado esse desafio e é um projeto incrível que eu tenho certeza e a gente delega para quem a gente sabe que vai conseguir atingir e vai conseguir continuar com aquilo que a gente idealizou. Então eu tenho certeza absoluta que ela vai continuar com esse projeto. E assim, eu espero, né? Porque é uma pressão, né, que é colocada em cima de mim, mas eu fui muito bem treinada, muito bem mentorada nesses anos por ela e tenho certeza que a gente vai seguir por longos anos aí, até que nós temos mais uma sucessão para ser feita, né? E esperamos que assim seja. Chegamos ao final de mais um episódio do Café e Gestão. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje e eu mal posso esperar para compartilhar os próximos episódios com vocês. Eu, Larissa, agora estarei aqui trazendo muitas conversas interessantes, insights sobre gestão e tudo o que for importante para o seu provedor. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar esse episódio e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos construir uma jornada de aprendizado. E antes de me despedir, gostaria de fazer um agradecimento a Jéssica. Jéssica, obrigada por todos esses anos, obrigada por ter transformado o Café e Gestão nesse projeto incrível, por tudo que você compartilhou com os nossos clientes. Eu espero atender à altura e tenho certeza que você já assumiu muitos outros novos desafios e vai compartilhar, direta ou indiretamente, das suas experiências com os nossos clientes e agregar assim como você fez. Obrigada por sempre acreditar em mim e me dar essas oportunidades de fazer acontecer. Foi um prazer e foi um prazer estar com todos vocês por esses 4 longos anos. E eu agradeço muito a todos, a Larissa que vai assumir o desafio e a todo mundo que me assistiu. E também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão por trás dessas câmeras e que sem elas eu não teria chegado até aqui. Obrigada à equipe de gravação, à equipe de redação e a toda a equipe do marketing que fez todo o Café e Gestão acontecer. Então eu deixo ele aqui e deixo a Larissa com vocês. E nos encontramos por aí. Agora, pessoal, fiquem ligados, pois os próximos episódios serão ainda mais incríveis. Nos vemos aqui no Café e Gestão. Até logo!